trazer um destaque internacional aqui no nosso 3 em 1, porque o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, afirmou que hoje os bombardeios contra o Irã serão intensificados, podendo ser, meus amigos, preste atenção, o dia com mais ataques e mais pesados desde o início dos confrontos. O Eliseu Caetano está ao vivo conosco aqui no 3 em 1 e vai trazer todos os detalhes sobre esse novo cenário da guerra lá no Oriente Médio, meu amigo. Seja bem-vindo, Eliseu. Uma boa tarde. Oi, Cássius. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, claro, para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da Jovem Pan, o nosso 3 em 1. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos e eu tenho uma atualização dessa notícia. Agora há pouco eu estava vendo um site de monitoramento, um radar online, e ele está indicando que hoje há um fluxo muito grande, muito maior do que o que nós estávamos vendo ao longo desses 12 dias de conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã, lá na região do Oriente Médio, indicando que a fala do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, era verdade, viu? O secretário deu uma coletiva agora no início da tarde, acompanhado do general Dan Kane, que é responsável pelo Exército dos Estados Unidos. Ambas as maiores autoridades de guerra ou de defesa do país conversaram com a imprensa por cerca de 45 minutos e Hegseth enfatizou: hoje vai ser o dia mais intenso de ataques aéreos contra o Irã, viu? Com um número muito maior de caças, bombardeiros e missões aéreas. Segundo o secretário, as missões de inteligência apontaram vários locais e eles vão atrás de destruir todos esses locais. Ele reforçou ainda que as forças iranianas estão em colapso acelerado. Os líderes, inclusive, estariam escondidos e sem coordenação. Ainda segundo Pete Hegseth, o Irã lançou o menor número de mísseis nas últimas 24 horas, desde o início dos conflitos. E ele repetiu várias vezes que os Estados Unidos e Israel estão muito próximos de conquistar o controle total do espaço aéreo iraniano, permitindo aí operações sem contestações significativas. Aliás, as porcentagens foram ali a todo momento marcadas pelas autoridades nessa conversa. Por exemplo, lançamento de mísseis balísticos do Irã caíram 86%. Somente nas últimas 24 horas, em relação aos primeiros dias do conflito, com uma redução aí de mais de 23% adicional ao longo das últimas 24 horas. Em algumas atualizações anteriores, segundo Hegseth, o volume de disparo de mísseis já havia sido reduzido, inclusive, em 90% se comparado ao índice anterior, demonstrando, segundo os Estados Unidos, uma perda significativa de poder bélico iraniana. Ou seja, o Irã, em linhas gerais, estaria perdendo força motora, estaria perdendo artilharia frente aos ataques americanos e israelenses. Os lançamentos de drones de ataque caíram 73% desde o início do conflito. Ele chegou a citar que em alguns dias o número chegou a menos 83% de drones registrados, se comparado, por exemplo, ao primeiro dia do conflito. Hegseth e Kane ainda destacaram que a marinha iraniana foi efetivamente destruída. Mais de 50 navios teriam sido afundados ou incapacitados e que a Força Aérea do Irã não existe mais. A capacidade também de produção de mísseis e de drones foi sistematicamente desmontada. E ele ainda afirmou, Cássius, que os Estados Unidos não querem uma mudança de regime, mas sim a degradação total das capacidades militares. A gente vai seguir daqui acompanhando essa e outras notícias importantes lá do Oriente Médio, da Europa e dos Estados Unidos, obviamente, e voltaremos ao longo da programação da Jovem Pan com novas atualizações. É com você no estúdio. Combinado, Eliseu. Obrigado pelas informações. É claro que a gente está com um olho aqui nos destaques da política, mas também com outro lá nos conflitos no Oriente Médio, porque se esses ataques, se essa guerra se intensificar ainda mais, é claro que isso pode ter muita repercussão política, diplomática, é claro, econômica. E olha, o chefe do Conselho de Segurança do Irã ameaçou mais uma vez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse para o líder norte-americano tomar cuidado para que não seja eliminado. Luca Bassani está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes dessa declaração. Luca, a tensão entre os dois países tem aumentado cada vez mais, né, meu amigo? Boa tarde.
Exatamente, Cássio. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O general Ali Larijani, muito influente dentro da Guarda Revolucionária Islâmica, disse que Donald Trump deveria tomar cuidado para não ser eliminado, utilizando da mesma retórica que foi também usada pelos israelenses norte-americanos quando o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, foi anunciado pelas autoridades durante o último final de semana. Ele disse também que o país, Irã, não teme ameaças vazias de Donald Trump e fará com que os Estados Unidos se arrependam de ter iniciado esta guerra de agressão. Tudo isso acontece em um momento de grande instabilidade dentro do Oriente Médio, obviamente, a gente acompanhando essa guerra desde o seu primeiro dia e ambos os lados de forma irredutível, dando vários indícios que não estão dispostos a negociar. Tanto Netanyahu quanto Donald Trump disseram que precisam continuar com a guerra, ir adiante até que seus objetivos sejam alcançados, enquanto que o Irã, principalmente através dos seus corpos diplomáticos espalhados pelo mundo, também não dá nenhum sinal de que estaria disposto a se render ou negociar aos termos dos Estados Unidos. Aquilo que vemos é que, de fato, há uma diminuição na resposta iraniana durante os últimos dias, menos mísseis, menos drones têm sido lançados contra as bases norte-americanas e contra Israel, mas o regime ainda está de pé, ainda a estrutura de Estado da República Islâmica, a teocracia xiita, parece aguentar esses solavancos, inclusive renomeando a velha liderança Khamenei na atual, que agora ocupa o cargo de líder supremo. A Guarda Revolucionária, já muito influente durante os últimos anos, tem crescido a sua importância perante a sociedade em meio a essa guerra que tem sido interpretada como uma ameaça existencial, de fato, à República Islâmica desde a sua fundação em 1979. Tudo indica que talvez as pressões econômicas, sobretudo a volatilidade do preço do petróleo e os parceiros dos Estados Unidos pedindo para que essa guerra termine o quanto antes, podem fazer com que o desfecho seja mais rápido do que o imaginado pelo mandatário norte-americano, mas se tratando de Donald Trump, uma figura altamente imprevisível, nós não sabemos o que vai acontecer, ficaremos, como sempre, atualizando a nossa audiência de acordo com as novas informações que têm sido cada vez mais complexas durante as últimas 2 semanas. Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. É claro, a gente vai repercutir também os conflitos no Oriente Médio e, de certa forma, acaba impactando aqui o Brasil.